Bom dia, turma. Hoje a nossa aula será sobre o SAEB, né? Como eu já falei para vocês, e hoje nós iremos abordar alguns dos descritores que são pedidos no SAEB. Os descritores, eles são habilidades propostas para responder a algumas questões. Então, hoje nós vamos estudar algum deles. O primeiro descritor que nós vamos estudar é o descritor 1, que tem como título localizar informações explícitas em um texto. Que habilidade pretendemos avaliar? A habilidade que pode ser avaliada por este item relaciona-se à localização pelo aluno de uma informação solicitada que pode estar expressa literalmente no texto ou pode vir manifestada por meio de uma paráfrase. Isto é, dizer de outra maneira o que se leu. Essa habilidade é avaliada por meio de um texto base que dá suporte ao item, no qual o aluno é orientado a localizar as informações solicitadas seguindo as pistas fornecidas pelo próprio texto. Para chegar à resposta correta, o aluno deve ser capaz de retomar o texto, localizando, dentre outras informações, aquela que foi solicitada. Ou seja, o que é que essa habilidade ela quer? Ela quer que você seja capaz de identificar uma informação que está presente no texto. É uma informação que você leu lá no texto e que você pode encontrá-la lá no texto para responder a questão, certo? Pode ser do jeito que está lá ou pode ser por meio de uma paráfrase, né? Pode ser de uma outra forma, mas com as mesmas palavras do que aquilo foi dito. Aí eu trouxe uma questão para exemplificar tudo isso. Para responder a questão, vocês precisam ler esse texto que tem como título O Disfarce dos Bichos. Vamos ler comigo? Você já tentou pegar um galinho seco e ele virou bicho, abriu asas e voou? Se isso aconteceu, é porque o graveto era um inseto conhecido como bicho-pau. Ele é tão parecido com o galinho que pode ser confundido com o graveto. Existem lagartas que se parecem com raminhos de plantas e há grilos que imitam folhas. Muitos animais ficam com a cor e a forma dos lugares em que estão. Eles fazem isso para se defender dos inimigos ou capturar outros bichos que servem de alimento. Esses truques são chamados de mimetismo, isto é, imitação. O cientista inglês Henry Walter Betts foi quem descobriu o mimetismo. Ele passou 11 anos na selva amazônica estudando os animais. Um texto bem simples, não é? Aí vamos à questão. O bicho-pau se parece com o quê? Com a florzinha seca? Com a folhinha verde? Com o galinho seco? Ou com um raminho de planta? Para responder essa questão, basta você voltar ao texto e ler o primeiro parágrafo que vocês vão identificar a resposta. Ou seja, a resposta ela está no texto. Já o segundo descritor que nós vamos estudar é o descritor 3, que diz o seguinte: inferir o sentido de uma palavra ou de uma expressão. Que habilidade pretendemos avaliar? As palavras são providas de sentido e, na maioria das vezes, são polissêmicas, ou seja, podem assumir em contextos diferentes significados também diferentes. Assim, para a compreensão de um texto, é fundamental que se identifique entre os vários sentidos possíveis de uma determinada palavra aquele que foi particularmente utilizado no texto. O aluno precisa decidir, então, entre várias opções, aquela que apresenta o sentido com que a palavra foi usada no texto. Ou seja, o que sobressai aqui não é apenas o que o aluno conheça o vocabulário dicionarizado, pois todas as alternativas trazem significados que podem ser atribuídos à palavra analisada. O que se pretende é que, com base no contexto, o aluno seja capaz de reconhecer o sentido com que a palavra está sendo usada no texto em apreço. Ou seja, o que é que esse descritor ele quer que a gente saiba? Que as palavras, em determinados contextos, elas assumem significados diferentes.
Um dos exemplos são as expressões idiomáticas, a qual nós estudamos ano passado, né? Um exemplo é, essa menina fala pelos cotovelos, né? É uma expressão que, num contexto bem diferente, ela tem outro significado. Nosso cotovelo, ele não fala, então ele tem um sentido, o quê? Diferente do comum, diferente do dicionário, do significado que tem no dicionário. Tá certo? Então, vamos ao nosso texto. O texto é realidade com muita fantasia. Eu vou ler o primeiro parágrafo e vocês aí de casa vão ler os outros dois, tá bom? Nascido em 1937, o gaúcho Moacir Ciliar é um homem versátil, médico e escritor, igualmente atuante nas duas áreas, dono de uma obra literária extensa. É ainda um biógrafo de mão cheia e colaborador assíduo de diversos jornais brasileiros. Seus livros para jovens e adultos são sucesso de público e de crítica, e alguns já foram publicados no exterior. Tá bom? Agora vocês vão fazer a leitura do restante. Pausem aí. A pergunta é: a expressão sublinhada, né? É ainda um biógrafo de mão cheia. Significa o quê? Né? Significa que o Moacir Ciliar, ele é o quê? Mão cheia, né? Eu posso encher a minha mão de farinha, eu posso encher a minha mão de arroz, posso encher a minha mão do que eu quiser. Mas, nesse contexto, o que é que o texto disse? Ele é um biógrafo de mão cheia, ele é um escritor de mão cheia. E o que é que isso quer dizer? Quando nós dizemos assim, fulaninha é uma cozinheira de mão cheia, eu estou dizendo que ela é o quê? Que ela é uma talentosa, que ela tem um talento, não é isso? E será que nesse contexto a palavra um biógrafo de mão cheia tem o mesmo significado de talentoso? Já o descritor de número 4, ele tem como referência inferir uma informação implícita no texto. É bem parecido com o primeiro descritor que nós estudamos, que era inferir uma informação explícita. E agora nós vamos descobrir qual é a diferença entre os dois. Que habilidade pretendemos avaliar? Por meio deste descritor, pode-se avaliar a habilidade de o aluno reconhecer uma ideia implícita no texto, seja por meio da identificação de sentimentos que dominam as ações externas dos personagens em um nível mais básico, seja com base na identificação do gênero textual e na transposição do que seja real para o imaginário. É importante que o aluno aprenda o texto como um todo para dele retirar as informações solicitadas. Essa habilidade é avaliada por meio de um texto, no qual o aluno deve buscar informações que vão além do que está explícito, mas que, à medida que ele vai atribuindo sentido ao que está enunciado no texto, vai deduzindo o que lhe foi solicitado. Ao realizar este movimento, há o estabelecimento de relações entre o texto e o seu contexto pessoal. Por meio deste item, pretendemos verificar se o aluno consegue inferir uma informação que está sendo solicitada e que não está na base textual, ou seja, o aluno deve ser levado a não só assimilar o que o texto diz, mas também como e para que diz. Cato, 1999, página 131. Ou seja, esse descritor, ele quer que a gente identifique informações que estão além do texto, né? As informações, elas não vão estar lá no texto. Nós vamos deduzir as informações a partir da leitura do texto. Tanto é que ele diz o quê? Que o aluno, ele tem que ler o texto como um todo e tem que entender o todo e tem que ir até além do texto para poder identificar as informações que estão no texto. Vamos verificar um texto, né? O texto é Thalita. Thalita tinha a mania de dar nomes de gente aos objetos da casa e tinha de ser nomes que rimassem. Assim, por exemplo, a mesa para a Thalita era Dona Teresa e a poltrona era a Vó Gordona. O armário é o do Doutor Mário. A escada era Dona Ada. A escrivania era Tia Sinhazinha. A lavadora era Prima Dora. E assim por diante.
Os pais de Thalita achavam graça e topavam a brincadeira. Então, podiam-se ouvir conversas tipo como essa. Filhinha, quer trazer o jornal que está em cima da tia Sinhazinha? É pra já, papai. Espere sentado na avó Gordona, que eu vou num pé e volto no outro. Ou então, que amolação, prima Dora está entupida, não lava nada. Preciso chamar o mecânico. Ainda bem que tem roupa limpa dentro do doutor armário, né, mamãe? E todos riam. A nossa questão diz o seguinte: a mania de Thalita de dar nome de gente aos objetos da casa demonstra que ela é o quê? Notem que essa pergunta, para respondê-la, você tem que fazer uma leitura do texto todo, tem que compreender todo o sentido do texto, porque a resposta não está presente no texto. É uma informação implícita, é uma informação que está além do texto. Nós temos também o descritor 6, que é identificar o tema de um texto. Que habilidade pretendemos avaliar? A habilidade que pode ser avaliada por meio deste descritor refere-se ao reconhecimento pelo aluno do assunto principal do texto, ou seja, identificar do que trata o texto. Para que o aluno identifique o tema, é necessário que ele relacione as diferentes informações para construir o sentido global do texto. Essa habilidade é avaliada por meio de um texto para o qual é solicitado de forma direta que o aluno identifique o tema ou o assunto principal. Ou seja, o tema não é o título do texto, o tema é o assunto que o texto está tratando. E nós temos também um outro texto para exemplificarmos o descritor. A boneca Guilhermina. Esta é a minha boneca, a Guilhermina. Ela é uma boneca muito bonita, que faz xixi e cocô. Ela é muito boazinha também. Faz tudo que eu mando. Na hora de dormir, reclama um pouco, mas depois que pega no sono, dorme a noite inteira. Às vezes, ela acorda no meio da noite e diz que está com sede. Daí eu dou água para ela. Daí ela faz xixi e eu troco a fralda dela. Então, eu ponho a Guilhermina dentro do armário de castigo. Mas quando ela chora, eu não aguento. Eu vou até lá e pego a minha boneca no colo. A Guilhermina é a boneca mais bonita da rua. E a questão é, o texto trata principalmente, note que a palavra principalmente está com as letras maiúsculas. Por quê? Porque está perguntando qual é o assunto do texto, qual o assunto principal. Ele fala do que esse texto? Qual é o assunto principal que está fazendo com que esse texto seja escrito? A resposta está no texto, basta fazer uma leitura bem que você conseguirá responder. E por último, nós temos o descritor 14, que é distinguir um fato da opinião relativa a esse fato. Que habilidade pretendemos avaliar? O leitor deve ser capaz de perceber a diferença entre o que é fato narrado ou discutido e o que é opinião sobre ele. Essa diferença pode ser ou bem marcada no texto ou exigir do leitor que ele perceba essa diferença, integrando informações de diversas partes do texto e ou inferindo-as, o que tornaria a tarefa mais difícil. Por meio deste descritor, pode-se avaliar a habilidade do aluno identificar no texto um fato relatado e diferenciá-lo do comentário que o autor ou o narrador ou personagem fazem sobre esse fato. Essa habilidade é avaliada por meio de um texto, no qual o aluno é solicitado a distinguir partes do texto que são referentes a um fato e partes que se referem a uma opinião relacionada ao fato apresentado, expressa pelo autor, narrador ou por algum outro personagem. Há itens que solicitam, por exemplo, que o aluno identifique um trecho que expresse um fato ou uma opinião, ou então dá-se a expressão e pede-se que ele reconheça se é um fato ou é uma opinião. Bem simples, não é? Um fato é algo que aconteceu, é algo em que a gente pode comprovar que ele aconteceu. Já a nossa opinião é algo pessoal, é algo particular, é algo que eu acho, que você acha, é a nossa opinião.
E aí eu tenho esse texto, né, no mundo dos sinais, e também tem uma questão para a gente resolver. Sob o sol de fogo, os mandacarus se erguem, cheios de espinhos. Mulunguns e aroeiras